Que bom que você veio para a segunda ministração da nossa série Kryptonita. Semana passada nós iniciamos esta série. Eu falei a semana passada que nós teríamos 12 encontros, né? Hoje é o segundo encontro desse total de 12, né? E o Senhor falou conosco a semana passada, eu tenho certeza que falará conosco hoje também, e assim continuará fazendo. Esta série Kryptonita, o objetivo é que a gente consiga identificar e destruir aquilo que rouba a nossa força. Amém? Amém ou não amém? Identificar e destruir aquilo que rouba a nossa força. A ideia ou o pensamento é que a gente poderia estar nos movendo em um nível muito mais alto, debaixo do poder de Deus, e tem algo impedindo a igreja de se mover desta forma. E a gente tem chamado e vai continuar chamando este algo de a kryptonita espiritual. Então nós voltamos aqui hoje para continuar com esta série. Washington, eu não vim semana passada, isso tem relação com o super-homem? Sim, né? De certo modo, sim. A gente explicou isso a semana passada. E para você que é fã da DC Comics, essa série vai ser uma bênção, né? E para eu que não sou, vai ser também. Nós temos o objetivo que nos colocarmos à disposição de Deus, para que Deus faça em nós e através de nós a vontade dEle, para que a gente aqui nessa terra possa ser aquilo que Ele nos criou para ser. A gente precisa cumprir o nosso propósito. E se tem algo nos atrapalhando, a gente precisa aprender a identificar este algo e a destruir esse algo. Porque assim como eu tenho certeza que você quer cumprir o propósito de Deus para você aqui nessa terra. Amém ou não amém? Gente, vocês acreditam que fizeram a proposta para que eu me vestisse de super-homem? Para poder fazer um chamado para a igreja? Eu falei, não, irmão, faz isso comigo não. Eu escurinho desse jeito, meio barrigudinho, vestido de super. Só se fosse o super esmilinguido, né? Aquela formiguinha crente, lembra dela? Não ia dar certo. Ah, e tem mais, queria colocar o Lex Luthor para rivalizar com o super-homem. Quem não conhece a história do super-homem, ele tem alguns rivais, né? Um deles é o Lex Luthor. E havia alguns candidatos aqui para ser o Lex Luthor, né? Quem que é o Lex Luthor? É aquele que não é muito favorecido pela cabeleira, né? Então, tem uns candidatos que eu nem ouso mencionar, né? Por uma questão de preservação mesmo, né? E aí eu falei, não, irmão, vou nada. Deixa isso para lá. Bom, de qualquer maneira, semana que vem a pastora Natália estará ministrando a mensagem aqui. Se ela quiser, né? Fica estendido o convite. Eu não quis, mas talvez alguém queira. Gente, vamos parar de brincadeira e vamos para a ministração de hoje? Hoje a gente tem um tema também. E o tema de hoje é: o que está enfraquecendo você? Será que ao olhar para si mesmo, você consegue fazer um exercício, você consegue ser humilde o suficiente para olhar para si mesmo e perceber que algo não está bem? Olhar para si mesmo e perceber que, puxa vida, era para eu estar em um lugar diferente do lugar que eu estou aqui. Era para eu estar em um lugar em Deus diferente do lugar que eu estou hoje. Eu poderia estar dando muito mais fruto. Cristo poderia estar sendo visto através de mim de uma maneira muito mais excelente. Mas parece que tem algo que me trava. Tem algo que me segura, tem algo que me deixa lento, tem algo que me deixa vulnerável, devagar. Parece que eu tenho um peso nos pés e eu não consigo correr, muito menos voar. Então, será que tem algo enfraquecendo você? E o que é este algo que pode estar enfraquecendo você?
Essa não é uma pergunta retórica. O objetivo dessa ministração é tentar responder essa questão. O que está enfraquecendo você? Você já tentou carregar um celular com um cabo defeituoso? Chega a hora de dormir, pega o celular, pega o carregador, pluga o celular no carregador, pluga na tomada. E aí você vai dormir e no outro dia cedo você percebe que o celular não carregou. Aí mexe no celular, no cabo, aí volta a carregar. Nós, infelizmente, temos muitos cristãos, muitos de nós estamos à semelhança deste celular que não carrega. Parece que está tudo no lugar. Não, mas está aqui o cabo, está plugado no celular, está plugado na fonte de energia, na tomada, mas não vai. E aí isso deixa o cristão desanimado, deixa o cristão para baixo. Tentando avaliar o que está acontecendo, porque, puxa vida, eu estou seguindo a cartilha. Puxa vida, eu estou vindo nos cultos. Eu participo dos GCs, eu oro, eu leio a Bíblia. Mas não está dando certo. Mas, infelizmente, eu me encontro cabisbaixo, eu me encontro nessa situação, segurando um cabo na minha mão e falando, Deus, eu me desconectei. Aí tem hora que acontece uma ministração, ou alguma oração, ou alguma coisa diferente, que parece que eu me conecto de novo, mas passa o tempo, desconectei de novo. E a minha vida parece muito essa história que você acabou de contar aí, Washington, do cabo com defeito. Porque tem hora que carrega e tem hora que não carrega. Tem hora que parece que eu vou voar em Deus. E tem hora que eu quero chutar todo mundo. Não quero saber de igreja, não quero saber de Cristo, não quero saber de mais nada. Bom, o nosso intuito hoje é pensar nisso, o que pode estar enfraquecendo o Filho de Deus. Imagina comigo um homem acamado. A propósito, a gente tem uma imagem aqui de um homem acamado. Um homem numa maca. E essa imagem vai ficar aí por um tempo. Porque eu quero me aprofundar no problema aqui com vocês. Eu quero pensar a partir de agora, com vocês, no corpo de Cristo e na fraqueza espiritual, tá? Então eu quero fazer algumas considerações sobre isso. O corpo de Cristo e a fraqueza espiritual. Primeira consideração que eu quero fazer é que a Bíblia, ela afirma que nós somos um corpo em Cristo. Amém ou não amém? Isso não é novidade, a gente fala sobre isso, a gente canta sobre isso. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 27, ele afirmou categoricamente que nós somos um só corpo. Embora muitos, somos um só corpo, porque todos comemos do mesmo pão. Somos um só corpo. No livro de Efésios, Paulo ele vai trabalhar também essa questão de sermos um só corpo, e ele diz que Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo. Efésios 5, 23. Então a primeira consideração que eu queria fazer era essa. É algo óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Nós somos um só corpo. A segunda consideração que eu quero fazer é a seguinte: o corpo, ele precisa estar em harmonia. Porque se um órgão falha, se um membro falha, todo o corpo sofre. Se qualquer membro do seu corpo sofre, todo o corpo é atingido. Se o corpo sofre, todos os membros sofrem. Essa é a ideia de ser um só. Então, a gente olha para essa imagem e vê um homem que ele está com algum tipo de problema no pé. Era para o pé estar mal. Mas não é apenas o pé que está mal, mas todo o corpo. E agora o homem está acamado, e agora o homem está precisando de soro, talvez está com febre, e sei lá mais o quê.
O fato é que ele não está bem e a coisa começou no pé. Então, se um membro falha, se um membro sofre, todo o corpo sofre. Então, essa é a segunda consideração que eu queria fazer. O corpo precisa estar em harmonia. A terceira consideração que eu quero fazer, ela é um pouco mais complicadinha de entender, mas eu vou trabalhar ela melhor. A terceira consideração é o seguinte: quando não discernimos o corpo de Cristo, nós nos tornamos fracos. Nós nos tornamos doentes. Essa é uma declaração de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Citei ela semana passada e disse que hoje nós trabalharíamos melhor essa parte da Bíblia. Então, quando não discernimos o corpo de Cristo, ficamos fracos, doentes, à beira da morte. Para trabalhar melhor esta consideração, eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 27 ao versículo 30. Todos os textos citados aqui nessa ministração estarão num último slide, caso você queira anotar depois. Mas este eu fiz questão de ler aqui com vocês. Eu vou ler todo ele, e depois a gente faz alguns comentários. Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Já dormiram é um eufemismo para já morreram. Bom, esse trecho das Escrituras Sagradas, ela está dentro de uma seção maior que Paulo ele inaugura a partir do versículo 17 de 1 Coríntios 11. Então, de 1 Coríntios 11, do 17 ao 34, ele vai trabalhar esse tema ceia do Senhor. E aí, no meio dessa sessão, nós temos estes 4 versículos aí. O interessante é que ele abre a sessão, a partir do versículo 7, chamando a atenção da igreja. E ele diz: olha, eu vou falar um negócio para vocês, e o que eu vou falar, eu não vos louvo, eu não vou elogiar-vos, pelo contrário. E aí ele começa a tecer o comentário dele. Porque eu tenho ouvido que vocês, quando se reúnem para a ceia do Senhor, esta reunião de vocês causa mais mal do que bem. Então, o Paulo era tipo o superintendente daquela igreja. Ele havia plantado aquilo e ele estava preocupado. Agora imagine o nosso apóstolo chegando em qualquer atividade que essa igreja desenvolve e falando o seguinte: essa atividade aqui está fazendo mais mal do que bem. Esta reunião está fazendo mais mal do que bem. É justamente isso que Paulo estava falando para aquela igreja. A reunião de vocês está produzindo mais mal do que bem. Que tipo de reunião era esta, Washington? Era as famosas ágapes, ou festas do amor. Essas festas do amor, elas perduraram até o século III, alguns dizem século IV. Em que consistia essas festas do amor? A igreja teve uma excelente ideia e falou o seguinte: olha, a gente vai se reunir para a ceia do Senhor, né? Tá. Mas, além da cerimônia, que tal cada um leva um prato? Quem tem bastante leva mais, quem tem menos leva menos, quem não tem nada só vai. E o que a gente faz? A gente divide, a gente compartilha, para aquele que não tem, possa comer bem também. E aí no meio dessa festa a gente celebra a ceia do Senhor, come do pão, bebe do vinho. E a ideia foi ótima. O problema é que a coisa se tornou banal. E aí tinha uns crentes que levavam a comida e comia toda a comida. Aí os outros que não tinham o que comer, chegavam para comer, não tinha mais comida. Tinha uns crentes que levavam a bebida, enchia a cara, ficava bêbado. E outros chegavam e não tinham o que beber. E essa notícia chegou até Paulo. E Paulo vai chamar a atenção da igreja e falar: gente, a reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem.
Tem gente que está ficando bêbado e outro não tem o que comer. E aí, dentro disso, irmãos, ele vai dizer, olha, porque eu vos ensinei o que eu recebi do Senhor, que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele repartiu e disse, tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Ele pegou o cálice, ele repartiu e falou, tomai e bebei, este é o meu sangue que é derramado por vós. E aí vem esse texto, portanto, versículo 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será considerado culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E aí a pergunta é a seguinte, o que é comer, beber de forma indigna? Daqui a pouco a gente responde, não vou só jogar para o alto não. Aí vem o versículo 28, gente, preste atenção, examine-se cada um a si mesmo. Olhe, faça uma autoanálise e não para por aí, analise-se e coma do pão e beba do cálice. Aí o versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo, ou para a sua própria condenação. E a pergunta aqui é, o que é comer e beber sem discernir o corpo do Senhor? E aí chega no versículo 30, é por causa disso o que, Paulo? Porque vocês estão participando indignamente, porque vocês estão participando sem discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vocês muitos fracos, muitos doentes e muitos que já morreram. Então entender isso aqui é primordial, porque é um assunto muito sério. Paulo está dizendo o seguinte, gente, tem muitos de vocês que estão fracos, doentes, outros já até morreram por causa disso. Disso o quê, Paulo? Por não discernir o corpo do Senhor. Gente, com relação à ceia do Senhor, há muitos que entendem que é o dia de confessar os pecados e de ficar bem com Deus. Tem muitos que entenderam isso, não sei porquê. Não, a ceia do Senhor é um momento que eu vou me expor, vou me corrigir, para poder participar, e eu sigo a vida a partir disso. E tem muita gente que vai entender que participar indignamente ou sem discernir o corpo do Senhor é participar em pecado. E eu vou te mostrar que não foi isso que Paulo disse. Mas eu posso participar em pecado? Irmão, não faz nem sentido afirmar um negócio desse. Por quê? Porque a ceia do Senhor é a celebração da libertação do pecado. Então não faz sentido celebrar a libertação do pecado em pecado. Só que, por causa disso, irmãos, muita gente vive assim, chega a semana da ceia, nossa, essa semana aqui é a semana da ceia, domingo vai ter ceia, então não fala comigo, né? Eu não posso pecar, eu não posso pisar no tomate, eu tenho que andar em santidade. Aí chega no domingo, para não correr o risco de pecar. E aí muita gente acaba dando, reverenciando mais a ceia do Senhor do que o Senhor da ceia. Faz sentido isso? Porque o pecado não é contra o pão ou o suco que eu tomo. O pecado é contra o Senhor que se entregou. O Filho de Deus que abandonou a sua glória e morreu. E este está comigo todos os dias. Então a minha preocupação não é a semana da ceia. Nossa, tem que tomar cuidado. Hoje é o dia da ceia, meu Jesus. Essa preocupação deveria estar em mim todos os santos dias, todo santo dia da minha vida. Porque Cristo está comigo todo santo dia da minha vida. E por respeito a Ele, por honra a Ele, por temor a Ele, por obediência a Ele, eu digo, eu vou andar em santidade. Não é no dia da ceia, não é na semana da ceia. Mas eu repito, não faz sentido participar da ceia do Senhor em pecado, porque a ceia do Senhor é justamente a celebração da libertação do pecado. Tá, tendo dito isso, a gente precisa entender o que Paulo está falando ali.
Qual que é o problema que Paulo contou? Gente, vocês estão se reunindo e cada um está tomando a sua própria ceia, sem se preocupar um com o outro. Vocês estão sendo egoístas. E isso está fazendo mais mal do que bem. E o que Cristo ensinou foi a compartilhar. O que Cristo ensinou foi partir. O que Cristo ensinou foi dividir. Ele pegou o pão e dividiu e deu. Só que a ceia de vocês não está exemplificando isso. A ceia de vocês está fazendo exatamente o contrário. Está cada um por si e Deus por todos. Só que eu vou dizer um negócio para vocês. Vocês estão participando indignamente. Isso que vocês estão fazendo é justamente não discernir o corpo do Senhor. É não entender o que significa o sacrifício de Cristo e a igreja de Cristo e o corpo de Cristo. Porque quando vocês não se preocupam com o próximo e comem demais e bebem demais, vocês estão mostrando que vocês não entenderam o corpo de Cristo. Porque se tivessem entendido, vocês estavam preocupados uns com os outros e não apenas consigo mesmos. Então é por causa disso que vocês estão participando indignamente. Vocês estão participando sem discernir o corpo do Senhor. E agindo assim, o que acontece? Vocês ficam fracos, vocês ficam doentes, e muitos de vocês estão morrendo. Irmãos, do que Paulo ele está falando aqui? Ele está falando de viver uma vida de forma egoísta, sem considerar o impacto das nossas ações sobre o corpo de Cristo. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que o problema é celebrar a unidade sem viver em unidade. É celebrar o partir sem partir. É celebrar o compartilhar sem compartilhar. Gente, isso não faz sentido. A celebração de vocês, ela é mentirosa, ela é falsa, ela é desconexa. Vocês celebram uma coisa, mas fazem outra. Vocês falam de unidade, mas não se preocupam uns com os outros. Agora, o que vocês estão fazendo está prejudicando vocês mesmos. Vocês estão morrendo por causa disso. Então, quando eu falei aqui, irmãos, que a gente ia falar sobre o corpo de Cristo e a fraqueza espiritual, esse ponto aqui é fundamental. Porque não discernir o corpo de Cristo me leva a andar em fraqueza. Uma vida, vou seguir carreira solo. É cada um por si, Deus por todos. Isso me traz fraqueza. Isso me deixa doente. Isso me impede de avançar como Deus planejou para mim. Isso aqui é sério. E a semana passada eu falei o seguinte, gente, eu poderia dizer que a criptonita espiritual é pecado. O que é a criptonita espiritual, Washington? A criptonita espiritual é o pecado. Mas eu falei o seguinte, irmãos, essa seria uma resposta muito simplista para algo mais complexo. E agora a gente está percebendo algo mais sutil. Peraí. A criptonita espiritual é isso também, então tem algo que está me enfraquecendo, só que eu nem entendia isso muito bem como pecado. Hoje, irmão, a gente vive num mundo muito egoísta, não é assim? E está cada dia pior. Mas a palavra de Cristo não mudou, é a mesma. Discernir o corpo de Cristo é justamente entender que o outro sou eu. E que se o outro está ruim, eu estou ruim também. E se o corpo fica ruim, todos os membros ficam ruins também. E esse é o ponto aqui dessa parte. E essa criptonita, além de tudo isso, irmãos, ela é contagiosa. Esse mal vai se alastrando. Ô Caio, coloca aquela imagem de novo daquele rapaz lá na maca. Este mal vai se alastrando. Esse mal vai tomando conta de todo o corpo e deixando todo o corpo lento. E quando eu falo de corpo, lembra que eu estou falando da igreja. A Bíblia conta uma história, irmãos.
Josué, capítulo 5, final do capítulo 5 e Josué, capítulo 6, vai falar de quando o povo de Israel, entrando na terra prometida, destruiu Jericó. E aí, Deus deu algumas ordenanças. Deus disse o seguinte: olha, está tudo consagrado à destruição. Não tem despojo, não pegue nada. Tá? Fala para o povo aí, Josué, que não é para eles pegarem nada, absolutamente nada para si mesmos. Ok. Gente, vamos invadir, mas lembrem da orientação, lembre-se do mandamento, da ordenança, tá? Qual que é a ordenança? Não pega nada. Ok. Aí invadiram. Um homem chamado Acã fez o quê? Viu um pouquinho de ouro ali, um pouquinho de prata, marcando bobeira. Não tinha ninguém olhando, gente, estava tão fácil. Achado não é roubado. Está aqui, tão fácil. Tinha uma capa babilônica ali, ele achou, nossa, que roupa bonita, vou pegar também. Levou e escondeu. O povo de Israel, irmão, venceu aquela batalha de forma incrível. A batalha contra Jericó. Foi algo extraordinário. Aí, o que acontece depois? Eles vão invadir uma cidade muito menor e perdem a batalha. Lá em Jericó, ninguém se feriu. Nessa segunda batalha, 36 homens morreram. Aí o Josué vai orar e vai falar com Deus: mas Senhor, o que está acontecendo? Por que a gente está tão fraco? Nós somos teu povo. E aí o Senhor disse: Israel pecou. E aí, alguém lendo essa história, que é Josué 7, pode questionar e dizer: Senhor, mas espera aí, não foi Israel, né? O Senhor sabe que foi um homem que pisou na bola. Aí o Senhor vem e fala: Israel pecou? Está errado. Não está errado. Por quê? Porque é um só corpo. E se um membro é afetado, todo o corpo é afetado também. O que Deus deixou claro para Josué era que um homem realmente tinha pecado, mas por causa daquilo todo Israel foi afetado. Mas Washington, isso é um absurdo, e isso é ser corpo. Queimou a mão, se lascou, se deu mal. A mão se deu mal? O corpo se deu mal. E aí o Senhor deixa claro que, porque Acã pecou, todo Israel perdeu. 36 famílias perderam os seus pais de família. 36 esposas perderam seus esposos. Os filhos, sei lá quantos, perderam seus pais. Por causa de um Acã que foi lá e fez o que não deveria fazer. Todo o corpo foi afetado. E aí eu repito, se um membro sofre, se um membro falha, todo o corpo sofre, todo o corpo falha. Você está entendendo isso, irmão? O nosso compromisso, o meu compromisso com você, o seu compromisso com essa pessoa que está do seu lado. Não tem carreira solo aqui, irmão. Aqui nós somos um corpo. E o que eu faço te afeta, o que você faz me afeta. Mas o que pode estar me enfraquecendo, Washington? Foi essa a pergunta que nós começamos a ministração, né? E olha para esse gráfico aí na tela. O que pode estar enfraquecendo? A primeira resposta, irmãos, é justamente o que nós acabamos de discutir: falta de discernimento do corpo de Cristo. Está discernindo o corpo de Cristo? Está entendendo o que é o corpo de Cristo? Quem você é no corpo de Cristo? E está entendendo que nós somos um? E que não fomos chamados para viver de forma egoísta? Porque se a gente não conseguir compreender isso, e principalmente viver isso, nós vamos andar em fraqueza. Outro exemplo do que pode estar enfraquecendo a vida de um cristão: influências erradas.
A gente poderia passar uma ministração inteirinha falando sobre isso, sobre influências erradas. Mas o fato, irmãos, é que 1 Coríntios 15, versículo 33 diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, olhe para o grupo que você anda. Que tipo de influência ele exerce sobre você? Então, o que você ouve? Quem que você segue nas redes sociais? Que tipo de influência esse influenciador exerce sobre você? Porque se a influência for errada, ela vai me prejudicar, ela vai te prejudicar e te deixar fraco, e te deixar lento. E aí às vezes a gente fica questionando, Deus, por que eu não estou andando diferentemente? Por que eu leio essas histórias da Bíblia dos homens de Deus, leio biografias de homens de Deus, eles se moveram num alto nível de poder e eu não consigo? Talvez seja por causa da fraqueza, e essa fraqueza pode estar sendo causada por causa das suas más influências, por causa de influências erradas. Só que isso, irmão, cabe a você escolher. É você que escolhe com quem você anda. Normalmente nós não somos obrigados a andar com um ou com o outro. A pessoa da sua casa, não tem jeito, né? Seu pai, sua mãe, né? Esposa, esposo. Agora os demais, irmão, sou eu que escolho. Se eu quero andar com fulano ou se eu não quero. Quem que eu sigo está falando muita besteira, está mostrando muita besteira, sou eu que escolho se eu quero continuar seguindo ou não. E às vezes a gente não percebe o quanto aquilo está me influenciando, e está me influenciando negativamente. Ai, Senhor, eu estava tão bem contigo, agora eu estou tão desanimado, foi influenciado. Ficou fraco. O que pode estar enfraquecendo você? Falta de relacionamento, terceiro ali, falta de relacionamento genuíno com Deus. Relacionamento genuíno, tá? Relacionamento verdadeiro, relacionamento honesto. É fazendo a coisa certa do jeito certo. Por que eu estou falando assim? Porque tem gente que diz assim, não, eu vou aos cultos. Eu oro, eu leio Bíblia, mas continua da mesma forma. Gente, Cristo, Ele chamou a atenção dos fariseus, e foi um crítico dos fariseus. Fariseus, eles estudavam a Bíblia. Fariseus, oravam. Fariseus, jejuavam. Fariseus, estavam no templo. Fariseus, estavam nas sinagogas, de forma religiosa. Só que mesmo assim, os fariseus foram acusados por Cristo. Então não é só sobre fazer a coisa, é sobre fazer a coisa do jeito certo. Fazer a coisa certa do jeito certo. Então, qual que é a motivação que te leva a orar? Por que você ora? Por que você está aqui? Qual que é a sua motivação ao ler as Escrituras? Ao orar, ao levantar as mãos aqui e orar? Porque a de alguns fariseus, a motivação era simplesmente se aparecer, se mostrar. Olha o quanto eu sou santo. E aí Jesus condenou aquilo. Ou seja, ele está orando, tá, mas do jeito errado. Ele está orando, tá, mas com a motivação errada. Então é fazer a coisa certa do jeito certo, tá? Não dá para fazer a coisa errada do jeito certo, né? A premissa já derruba tudo. A coisa errada já é errada, né? Eu vou roubar um banco. Mas apóstolo, vamos fazer um jejum para dar certo? Né? É a coisa errada do jeito certo. Jonas, vamos colocar o pessoal do louvor para ficar cantando, adorando a Deus enquanto a gente está lá assaltando o banco? É a coisa errada do jeito certo. Está errado. Mas a coisa certa pode ser feita do jeito errado. E o que eu estou dizendo para você é que a coisa certa precisa ser feita do jeito certo. Falta de relacionamento genuíno com Deus, correto com Deus, honesto com Deus, com a motivação correta. Eu estou me relacionando com Deus interessado em quê? Nele ou naquilo que Ele pode me dar? Se é naquilo que Ele pode me dar, é o relacionamento, é a coisa certa do jeito errado. Mas se é nele, é a coisa certa do jeito certo. O que pode estar me enfraquecendo? Quarto, óbvio, a prática do pecado.
Isaías 59, versículo 2, o Isaías disse assim: olha, os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. E isso é um outro exemplo daquilo que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito de vez em quando. Por que eu estou tão fraco, mas também não para de pecar? Por que eu estou tão fraco? Por que eu estou tão desmotivado? Por que eu quero desistir sempre? Uai, olha o jeito que quer viver a vida. Como um mundano. Olha o jeito que quer viver a vida. Mergulhado no pecado. Mergulhado em traição, mergulhado em mentira. Mergulhado no orgulho. Mergulhado em roubo. Mergulhado em pornografia. Gente, a resposta está aí. Então, o que pode estar nos enfraquecendo? Mas o ponto aqui dessa ministração, eu queria destacar que é aquele primeiro ali. Falta de discernimento do corpo de Cristo. Porque isso é mais sutil do que os outros exemplos que eu dei aí para você. A oremos de se reconectar, se for o seu caso, é essa. Nós começamos a ministração vendo uma imagem de alguém que estava segurando um cabinho. Eu preciso me reconectar. E aqui a gente tem uma outra imagem de várias pessoas. Tá a fonte de energia lá atrás. E agora, quem sou eu ali? Eu sou o que está conectado ou eu sou o que está segurando o cabo na mão, precisando se reconectar? Ou conectar a primeira vez porque nunca tive conectado? Quem sou eu nessa imagem? Quem é você nessa imagem? Porque se você se reconhecer, por acaso você reconhecer que tem algo drenando a sua força, a sua vitalidade espiritual, a sua força espiritual, talvez a gente precise dar uma mexidinha no cabo. Talvez se desconectou e precisa conectar-se novamente com a fonte de energia. E você está disposto a se conectar corretamente ao corpo de Cristo? A olhar para si mesmo e examinar a si mesmo, identificar o que está errado e partir para fazer aquilo que é correto? Eu te convido a fazer um exame sincero. Eu te convido a olhar para dentro de si e ver se há algo te impedindo de viver no poder de Deus. De olhar, de pensar em tudo que nós falamos aqui agora há pouco, de refletir nessa ministração e pensar se há algo que está te impedindo, se há algo que está te limitando, sabe? Te atrasando, pesando sobre você. Porque se tiver, esse algo precisa ser tratado. O Josué, depois que eles perderam a batalha, ele foi orar. Ele se prostrou. E prostrado, ele começou a falar com Deus: Senhor, mas o Senhor, por que o Senhor nos fez atravessar o Jordão? Para a gente chegar e perder aqui, dessa forma tão ridícula. A gente ganhou de Jericó e perdeu em Ai, de poucas pessoas, do exército muito inferior. Senhor, o que vão falar do seu nome? O que vai ser de nós, o teu povo? E aí o Senhor deu uma resposta para Josué, que é essa última frase que nós vamos olhar agora. Levante-se, porque você está aí prostrado. Olha a pergunta de Deus. O homem está lá orando, está rasgando o coração, meu Deus, uma direção. E o que Deus fala para ele? Levanta, cara. O que você está fazendo aí prostrado? Não é momento disso, é momento de ação. É momento de remover aquilo que está impedindo vocês de avançarem. É momento de tratar com aquilo que está limitando, te tornando altamente vulnerável. É momento de se levantar e olhar e agir. Agora, olhe para dentro de si. E qual a ação que precisa ser tomada?
E o que precisa ser abandonado? O que precisa ser deixado? O que precisa ser feito? O que precisa ser corrigido? Com quem que você precisa falar? Alguma coisa precisa ser feita. E Deus está falando, levanta, já orou demais, agora está na hora de fazer. Está na hora de tomar alguma decisão, alguma postura, de se mexer. Bora, Josué, bora, vamos fazer. E aí Josué se levantou e fez o que tinha que fazer. Arrancou o mal pela raiz. E aí foram de novo para a guerra e venceram. O Senhor, Ele espera que a gente vá e vença. Que a gente vá e vá muito e vá além. Que a gente não simplesmente se arraste, mas que a gente possa andar, que a gente possa correr, que a gente possa voar. E a gente vai fazer isso a partir do momento que a gente se mover. A partir do momento que a gente tomar a decisão que a gente precisa tomar. Levante-se. Por que você está aí prostrado? Irmãos, essa é a ministração de hoje. Nós perguntamos, o que é que está enfraquecendo você? E aí a gente vai orar e pedir para o Espírito Santo nos ajudar neste exame, é óbvio. Mas tem coisa que já é muito clara. Washington, eu não estou conseguindo, irmão. Não vá à carreira solo. Peça ajuda. Tem gente que está faltando só uma confissão. É sentar com o líder, é sentar com alguém e confessar o seu pecado para ser curado. Ele não foi curado ainda porque ele não consegue confessar, não consegue se expor. E é essa ação que essa pessoa precisa tomar. Tem outro que só precisa ir conversar com alguém, porque ele pisou na bola e nunca foi lá pedir perdão. E acha que está tudo bem, mas não está. E você precisa restituir o mal que você fez para aquela pessoa. Então o Senhor está nos chamando para tomarmos ação, para nos levantarmos, porque aquilo que está nos enfraquecendo precisa ser vencido, precisa ser arrancado pela raiz, para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Amém? Então, criptonita espiritual a gente vai vencendo, irmão. Nós vamos identificando aos poucos. Semana que vem a pastora Natália estará aqui ministrando, se Deus quiser. E isso vai continuar. A gente identifica, a gente destrói um pouquinho, identifica outro pouquinho, e tem muita coisa para ser anunciada ainda. Mas para hoje era isso. Amém? Eu quero agradecer a atenção de vocês. Convido vocês a voltarem semana que vem. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. E se você quiser e puder, dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Amém? Aleluia! Deus tem coisas novas e melhores para nós. Aleluia!